Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero cumprimentar todos os irmãos neste domingo, o dia do Senhor, o dia em que nós temos o privilégio aqui no Brasil de interromper as nossas atividades e aproveitar e separar um tempo maior para a meditação como igreja na palavra do nosso Deus. É um privilégio que nós temos, não resta dúvida. Muitos países, mesmo países que têm uma origem cristã, né, ou que tem uma história cristã lá atrás, já não existe mais essa possibilidade, né? O Estado já nem encoraja, o governo já nem encoraja que empresas deem, digamos assim, esse dia, não é, de descanso aos seus funcionários, aos seus colaboradores, aos seus servidores, no caso dos governos. Mas graças a Deus aqui no Brasil a gente ainda tem esse privilégio, é um privilégio, né? Sem falar no privilégio de podermos livremente estudar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui de forma pública. Isso é um privilégio, uma grande bênção que Deus nos dá. E hoje, evidentemente, não poderia deixar de citar, né? Nós também louvamos a Deus pela grande bênção que é a sua providência nos dando mães, não é? É um dia alusivo às mães, o Dia das Mães, então a gente também quer cumprimentar todas as mães que estão nos ouvindo e agradecer a Deus, louvar a Deus grandemente, porque dentro do seu plano, dentro do seu propósito para a humanidade, Ele colocou essa figura, não é, tão importante que são as mães. Então eu não posso deixar de fazer essa referência, não é? Agradecendo sobretudo pelas mães cristãs que Deus nos deu. E nós vamos começar orando, agradecendo a Deus pela sua bênção nas nossas vidas e rogando a Ele que abençoe o estudo da sua palavra a todos nós. Oremos. Graças te damos, ó Deus, porque, como diz a tua palavra, nós somos abençoados com o teu conhecimento por meio da tua palavra. A tua palavra é luz para os nossos caminhos, como ela mesmo diz. Muito obrigado, ó Deus, porque sendo nós pecadores, o Senhor enviou o teu Filho, o teu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, que também é Deus, que esteve neste mundo, se encarnou, se tornou como nós, recebeu um corpo como o corpo que nós temos, a semelhança do corpo que nós temos. Obrigado, ó Deus, porque Ele se apresentou de livre e espontânea vontade, mas também para cumprir a ordem estabelecida por Deus Pai, e tornou-se o nosso sacrifício. O sacrifício perfeito pelos nossos pecados, que a justa justiça do Deus soberano, do Deus todo-poderoso, do único Deus que existe, exigia, Senhor, requeria por causa do nosso pecado. E Jesus foi esse sacrifício, foi essa oferta perfeita pelo nosso pecado. E ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, Ele nos comprou. Ele ganhou o direito, Senhor, de nos resgatar para Ti mesmo, ó Deus. Glória, honra e louvor sejam dados a Ti.
porque Tu és o Deus da nossa salvação, mas também porque Tu és digno, Senhor, pelo que Tu és, pela Tua pessoa, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos. E mais uma vez agradecemos também pela Tua palavra, porque é por meio dela que nós viemos a compreender todas essas coisas com o auxílio do Teu Santo Espírito. Queremos também, ó Deus, neste momento agradecer pelo Teu Santo Espírito, que é quem nos leva para a Tua palavra, Ele que a escreveu, e é quem nos ajuda, nos dá o entendimento para compreendê-la, e é aquele que nos coloca diante de Jesus, nos faz reconhecer que somos pecadores. E nós agradecemos, ó Deus, porque Ele permanece conosco e nos ensina, nos instrui por meio da Tua palavra. Deus, no momento que nós abrimos a Tua palavra, nós queremos Te pedir, mais uma vez, que haja reverência da nossa parte, que haja disposição para ouvir as Tuas palavras, que haja, ó Deus, transformação de vida, Senhor, em cada um de nós pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, isso é o que nós Te pedimos. Também queremos aproveitar para agradecer ao Senhor pelas mães que o Senhor colocou nas nossas vidas, especialmente, ó Deus, agradecer pelas mães cristãs, aquelas que ao longo dos anos se esforçaram, têm se esforçado, Senhor, e continuarão a se esforçar para dar uma educação cristã para os seus filhos e filhas. Ó Deus, nós Te pedimos, abençoa o trabalho dessas mulheres, abençoa a elas mesmas, Senhor, que elas possam ver o fruto do trabalho das suas mãos, Senhor, e receber a bênção de ver os seus filhos caminhando na verdade do Evangelho. Ó Deus, não posso pensar numa bênção maior para uma mãe do que ver os seus filhos andando com Jesus. E é isso que eu Te peço para cada uma das mães que estão nos ouvindo. Ó Deus, que o Senhor lhes dê saúde, tanto física quanto espiritual, que elas possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus e ainda tocar e transformar não somente a vida dos seus filhos, mas a vida de todas as pessoas com quem elas convivem. Rogamos também, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos doentes, recuperando a saúde deles. Mais uma vez queremos agradecer pelo que o Senhor fez na vida do Josué, pela sua restauração, e da Laís também, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja abençoando este casal. Queremos rogar, ó Deus, que Tu abençoes o esposo, o filho da Elza Nora, restaurando sua saúde. Queremos, ó Deus, rogar também pelas famílias enlutadas, que o Senhor seja com elas, esteja abençoando, consolando seus corações. Pedimos, ó Deus, por toda a humanidade, que o Senhor nos socorra nessa hora tão difícil que estamos enfrentando. E confiamos que o Senhor vai nos atender. E por isso nós pedimos essas bênçãos em nome, pelo amor do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos trabalhando este material de suporte da Editora Cristã Evangélica, série Cartas de Paulo, lições para adultos, e nós estamos aqui nas cartas a Timóteo e Tito. Nós estamos aqui no ponto 3, as mulheres no culto, né? Nós estamos aí na lição 3, no ponto 3 aí em algarismo romano, as mulheres no culto. O texto básico é 1 Timóteo capítulo 2, versos de 9 a 15. Então quero convidar os irmãos a fazerem essa leitura comigo. Eu vou tomar a liberdade de começar no versículo 6, só para relembrar o contexto e aquilo que foi falado na semana passada. A palavra de Deus diz assim:
Ele, Cristo, deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsia. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada, e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Esse é o texto, essa é a palavra de Deus que nós cremos. E eu vou começar a explorar esse assunto. Eu sei que há uma certa expectativa que eu mesmo comecei a criar na semana passada. Confesso para vocês que é um tema difícil, mas não porque Deus seja difícil. Deus é simples, mas Deus não é fácil, que não significa dizer que Ele é difícil. Lá vem Ele, né? Vocês já pensaram aí. Deus é simples. A palavra de Deus é simples. As ordens de Deus, os mandamentos de Deus são simples. Os homens podem entender do ponto de vista de compreender o significado da mensagem que está sendo colocada. A Bíblia é um livro muito antigo, antiquíssimo, nós já falamos sobre isso. A Bíblia foi escrita numa cultura diferente da nossa, para um povo muito diferente, seres humanos como nós, mas com um modo de vida diferente do nosso, uma época diferente. E evidentemente, quando nós lidamos com um texto tão antigo, nós precisamos agir com cautela, com muito cuidado, procurando compreender o que esse texto significou para os seus primeiros leitores. É assim que se faz com qualquer texto antigo. Pelo menos se você acredita que é possível aprender alguma coisa com textos antigos. Existem muitos acadêmicos, eu já falei para vocês, existem muitos doutos que já desistiram. Eles simplesmente acham que não é possível você compreender o significado original de textos antigos, porque há muitas dificuldades, segundo eles, para chegar até essas culturas. Há muitas lacunas que precisariam ser preenchidas. Mas isso não é verdade. Muitos outros doutos, muitos outros homens tão capazes ou até mais capazes discordam disso. Isso você não vai ver na mídia, isso você não vai ver na grande mídia, pelo menos. Normalmente quem tem voz na grande mídia são esses doutos que já desistiram. Eles simplesmente dizem, não dá para, falando da Bíblia, não dá para a gente saber o que é que Paulo quis dizer aí. Faz muito tempo, uma outra sociedade, tem muita coisa que a gente não compreende ainda. Eles gostam de dizer o ainda, que é para dar uma falsa esperança para as pessoas, para enganar as pessoas. Porque você morre esperando esses novos dados que nunca vêm. E aí você perde o sentido do texto. Mas hoje nós já temos recursos, nós já temos conhecimento, nós temos ciências, temos a exegese, a hermenêutica,
que são capazes de interpretar, sim, textos antigos. Isso a gente faz direto. Eu sou professor de história, eu posso dizer isso para vocês. E se vocês não quiserem acreditar em mim, vocês podem pesquisar. Os livros de história estão cheios de exemplos, cheios de textos que têm sido interpretados. Eventualmente você precisa fazer uma correção quando alguma coisa nova é descoberta. Isso é possível, é válido que aconteça. Mas você não precisa desistir de entender textos antigos por causa dessa dificuldade. Um dia Deus vai olhar para nós, para a humanidade, vai dizer: olha, eu dei os textos, eu dei a palavra, eu dei as ciências, eu dei a inteligência para vocês desenvolverem essas ciências, eu dei tudo. Se vocês não conseguiram se entender, o problema é de vocês. Eu não sei se Deus vai usar essas palavras, eu não sei se Deus vai precisar fazer isso, mas o que eu quero dizer? E eu vou dizer claramente, para que fique claro para vocês. Sim, nós temos condições de ler esses textos e entender esses textos que estão na palavra de Deus. Se não perfeitamente, como talvez a gente gostaria, mas o que nós podemos compreender deles é suficiente para a nossa vida. É suficiente para que nós sejamos salvos, é suficiente para que nós vivamos uma vida de devoção ao nosso Deus, é suficiente para que nós sejamos abençoados com a sua palavra. Pode acreditar nisso. E de fato essa tem sido a bênção da igreja ao longo dos séculos, desde que a igreja começou a se debruçar, a igreja cristã, sobre esses textos. Esses textos têm abençoado a vida da igreja ao longo da história. E isso vai continuar acontecendo até quando Deus voltar, falando da vida da igreja. Mas a palavra, Jesus disse claramente, nenhum i ou tio vai cair da palavra de Deus, nem o menor sinalzinho que a gente usa para escrever. Essa é a ideia que Jesus quer passar. Nenhuma porção, por menor que seja da palavra de Deus, vai cair por terra. O céu e a terra vão passar, esse céu e essa terra que agora recebe essa chuva que cai aí do firmamento, eles vão passar, eles vão se extinguir, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. Isso é o que a palavra de Deus diz sobre si mesma, e nós podemos crer nisso, nós podemos confiar nisso, com toda certeza. Então, eu quero começar dizendo isso para vocês, para já tranquilizar a todos, inclusive as mulheres, não é? Sabe que eu fui avisado, né? Publicamente até. Olha, Dia das Mães, domingo é o Dia das Mães. É o Dia das Mães, né? Cuidado. Então eu estou aqui realmente com temor a Deus e com muito respeito, com muita consideração a todas as mulheres, não só as mães, porque o texto não se refere só às mães, se refere a todas as mulheres e é a palavra de Deus. Portanto, nós devemos agir com muito cuidado, com muito critério, mas a gente tem que ir com muita segurança de que nós podemos compreender esse texto. Eu vou contar uma historinha rápida para ilustrar esse ponto. Ser professor, uma das coisas maravilhosas de ser professor é a quantidade de histórias extraordinárias que a gente acumula na vida da gente, histórias que nos ajudam o resto da vida nas nossas aulas, experiências vividas por nós, experiências vividas por outros professores. E eu vou me aproveitar dessa história vivida não por mim, mas por outro colega, mas que é uma história maravilhosa, e vocês certamente vão concordar comigo. É a história de um professor de matemática que passou uma avaliação final para os seus alunos, né, dessas avaliações de bimestre, como é aqui
dividido no estado, e ele passou uma avaliação para os alunos, e boa parte dos alunos, a maioria deles na verdade, não conseguiu alcançar a nota mínima para aprovação, porque realmente era uma turma difícil, né? Existem turmas difíceis, né? Existe uma galerinha aí complicada, sempre existiu, né? E eles se deram muito mal na prova. Então o professor, que era conhecido por ser um professor muito rigoroso, ele disse assim: olha, eu não devia, mas eu vou dar mais uma chance para vocês. O bimestre já acabou, mas eu vou dar mais uma chance para vocês. Semana que vem eu vou passar outra prova para vocês. É a última chance de vocês. Estudem, peguem essa prova aí, façam revisão, verifiquem, né, o que vocês erraram. E semana que vem eu vou passar outra prova para vocês. Bora ver como é que vocês se saem. Então chegou a outra semana e o professor passou a mesmíssima prova para a turma. E os alunos, é claro que não haviam conseguido a aprovação, que era a maioria da turma. E eles lá ficaram lá e tudo, e ele olhando, esperando para ver se alguém ia, né, se tocar, né? Nada, todo mundo lá batendo cabeça e tal, entregando a prova, reclamando que a prova estava difícil e tal, não sei o que o professor não tinha aliviado, que não tinha adiantado nada, nova chance. Alguns efetivamente pareciam estar concentrados e se saíram bem na prova. Então daquele grupo lá, metade conseguiu se livrar, mas ainda ficou uma outra metade que estava ainda com a mesma situação, nada de conseguir a nota mínima. E aí o professor corrigiu a prova, entregou, dispensou os que tinham passado, e aí olhou para os demais que ainda estavam lá e disse assim: olha, rapaz, eu não devia, mas eu realmente é final de ano, né, clima natalino, eu vou dar mais uma chance para vocês. Eles ficaram muito felizes. Professor, obrigado. Então estudem, reveja esse assunto, reveja essa prova aí, pega essa prova, dá uma revisada. Semana que vem eu vou passar outra prova para vocês. Quando chegou na semana que vem, a mesma prova, a mesmíssima prova, e lá estavam os alunos lá com aquela dificuldade e tudo, e ele lá já assim, não acreditando no que ele estava vendo, né, experimentando, até que de repente, né, um aluno olhou assim, e o professor ficou naquela expectativa, agora, né, o aluno olhou: professor, mas essa prova aqui é a mesma prova da semana passada. Poxa, professor, aí já é marcação do senhor com a gente, né? Eu tenho que rir, gente. Eu espero que vocês estejam rindo aí. O sujeito estava fazendo a mesmíssima prova pela terceira vez, e ao constatar isso, ainda pensou que era maldade do professor. Poxa, mas aí já é marcação sua com a gente, né, professor? Por que eu estou contando essa história para vocês? Sabe que com Deus, às vezes, a gente age dessa maneira? Vejam, Deus, lá no passado, lá na antiguidade, Ele já disse para nós, claramente, para toda a humanidade, aliás, quem Ele é. Ele é o Deus supremo, o Deus absoluto, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que sustenta o universo, o Deus santo, o Deus justo. Desde a antiguidade, Deus escreveu um livro inteiro, na verdade 66 livros, e tem nos ensinado quem Ele é. E o que Ele, como alguém que tem direito de exigir de nós, requer de nós. E boa parte da humanidade não se dá conta disso. Olhe a maneira como Deus se expressa pelos profetas.
para o povo de Israel, que foi o povo que ele escolheu e o povo que, em tese, deveria conhecê-lo melhor do que qualquer outro povo. É constante Deus colocar na boca dos seus profetas, na pena dos seus profetas: lembrem-se das coisas passadas lá na antiguidade. Olhem aquilo que eu já fiz. Olhem aquilo que eu já falei. Vocês não têm ouvido, vocês não têm atentado. Isaías diz isso. Isaías diz, inclusive, vocês não repararam até os fundamentos da terra. Literalmente Deus está dizendo: olha, voltem lá para trás, para o início de tudo. Estava eu só lá. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o sustentador de todas as coisas. Eu sou aquele que tem poder, todo poder, que criei vocês e que exijo, é meu direito exigir as coisas que eu exijo de vocês. Então, Deus é como aquele professor, colocando sempre as mesmas coisas, e nós somos como aquela turma cega. Claro que aqueles alunos não estudavam como deveriam, não atentavam, não prestaram atenção às aulas. Isso é evidente. Nós às vezes nos comportamos assim. Deus falou conosco, Deus fala conosco, mas a gente é displicente. E quando finalmente a gente se dá conta do que Deus diz, aí a gente diz: mas também já é marcação de Deus com a gente. Nós não conseguimos enxergar que tudo que Deus faz para nós é bom. Que os mandamentos que Ele nos dá, como Ele diz na sua palavra, João fala isso, não são penosos. Nós relaxadamente esquecemos disso. E quando nos damos conta de que Deus está repetindo sempre as mesmas coisas para nós, aí a gente diz: poxa, mas aí já é marcação. Eu quero falar com você, mulher, se você vai ouvir tudo que eu vou dizer aqui, se é que você vai ouvir, se você vai aguentar. Mas você, no fundo do seu coração, achar que Deus está de marcação com você, aí só Deus para fazer uma obra mesmo no seu coração, na sua vida. Porque eu, como estudante da palavra de Deus e eventualmente compartilhador da palavra de Deus, é só o que eu posso fazer. É dizer aquilo que Deus diz. É tentar colocar aquilo que Deus diz. Mas se você porventura acha que o que Deus coloca é demais, é marcação, aí há uma outra obra que precisa ser feita no seu coração. Talvez uma obra mesmo de conversão. E eu quero dizer isso bem no início, porque eu vou apresentar um outro caso aqui, já que hoje é Dia das Mães, e depois a gente vai para o texto propriamente dito. Tá? Isso aqui me chegou quase que nos 48 do segundo tempo, e eu agradeço demais a indicação do irmão que me deu isso aqui. Agradeci a ele, mandou para mim esse link. É um depoimento num blog que eu não vou citar o nome, não vou citar o nome da pessoa. Primeiro, que eu não quero dar ibope para esse tipo de coisa, e segundo, porque o argumento dessa senhora aqui eu não vou rebater hoje, a essência do argumento, porque há uma outra lição que a gente vai falar sobre isso. Mas eu só
quero ilustrar para a gente entender bem essa coisa que eu estou dizendo, tá de marcação, né? Deus está de marcação. Muito embora ela não use a expressão Deus, ela vai falar do cristianismo. Mas é aquele pensamento de que alguém está de marcação. E eu vou ler para vocês ouvirem aí e ficarem pasmos, como eu fiquei. A gente diz que nada mais nos choca, né? Mas olha isso. Eu sou, aí tem o nome dela, tenho 38 anos, sou atriz, escritora, tenho uma filha de 10 anos e sou uma mãe arrependida. Transformei minha angústia em um movimento para amparar mulheres como eu, que não gostam da maternidade. Sou criadora do, aí tem aí o serviço, que visa a libertação da voz das mães que não são felizes como mães, que sofrem e sentem culpa por conta da maternidade. Quando eu me casei, eu não queria ser mãe, mas hoje vejo que cedi a uma vontade que não era minha. Um dia, durante a viagem para a Índia, em uma meditação no rio Ganges, tive a visão de que ia ter um filho. Daí passei 2 anos planejando e me preparando para isso. Eu desejei, não engravidei sem querer. O meu parto foi em casa com uma parteira. Quando a minha filha nasceu, eu tomei uma porrada. Desculpem, mas eu vou ler literalmente como está aqui. Porque eu havia me preparado durante 2 anos e nada do que eu tinha lido refletia o que eu vivia. Agora complicou, né? Eu detesto ser mãe desde o momento em que a cabeça da minha filha saiu durante o parto. Naquela hora eu me perguntei se não tinha como voltar atrás, mas não dava. Tive uma complicação no parto, porque ela estava com a mão na cabeça, e foi um processo delicado sair o resto do corpo. Foi aí que eu me arrependi. Tive psicose pós-parto, que é algo mais grave do que a depressão pós-parto, porque eu era compulsiva por ser uma mãe perfeita. Na psicose, você perde a noção do tempo, se fecha para o mundo, vira uma cuidadora excessiva. Eu tenho guardado, por exemplo, um caderno em que anotava quantos minutos a minha filha mamava em cada seio. Eu nunca tive babá, deixei de fazer muitas coisas, de aceitar trabalhos para ser uma mãe exímia, por conta da culpa. Eu sou assim, essa mãe perfeita, uma perfeita mãe de merda. Os sintomas do arrependimento materno são frustração, sensação de que a vida acabou, abandono, desânimo para desenvolver novos projetos de vida. Eu levei 10 anos para sair do armário, para me assumir como mãe arrependida, porque parecia que eu era a única, que só eu sentia isso. O meu arrependimento também passa por um relacionamento abusivo com o pai da minha filha e um processo complicado de separação. Bom, o texto vai se explicando, né? Eu acho que eu nem vou precisar falar muito daqui a algumas semanas. Em 2017, eu entrei para um coletivo de mulheres e ali discutimos leituras sobre arrependimento materno. Naquele grupo, todas eram feministas, mas só eu era mãe. Consegui me expor, ser ouvida, mas estava só de novo. Era a única. Sorte dela é que ela foi mãe antes de ser feminista, provavelmente. Não devia ter dito isso, mas já disse. Enfim, continuando a leitura. Com o passar dos anos, comecei a ler mais sobre o assunto, a falar sobre o que sentia e percebi que havia outras mulheres como eu. Criei o espetáculo online, tinha que ter, né? Aí tem o nome, não para causar polêmica, mas para que as mulheres sejam reconhecidas, possam falar sobre a sobrecarga e seus sofrimentos. Hoje eu sou uma pessoa que está se curando da culpa, desse arrependimento. Hoje sei que o amor incondicional não existe. Ele passa por mim como uma brisa. Sou tocada poucas vezes por esse êxtase, porque eu tive que desenvolver uma relação. Sou obrigada a cuidar de uma pessoa. A minha filha é uma pessoa incrível, um case de sucesso, porque é uma menina obediente, gente fina,
que tem valores e eu a amo. Mas alguns anos vai ser mãe da própria mãe. Se continuar nesse caminho, que coisa boa, né? Esses dias me perguntaram se eu abortaria se soubesse que ia me arrepender no futuro. A verdade é que, infelizmente, não. Venho de uma família muito religiosa e sei que jamais teria abortado naquela época. Maternidade é startup de alto risco. A maternidade envolve todo um cuidado com higiene, a formação de um cidadão, um estudo de psicologia para entender cada fase de desenvolvimento, além do dinheiro para pagar todos os custos de uma criança. É uma bola extremamente sufocante, estruturada pela sociedade. Rapaz, eu vou passar o resto do ano nesse parágrafo. Ainda bem que as nossas mães, mamãe, obrigado, porque a senhora não soube disso. Oh Deus, foi tão bom, tão bom. Criou 9 filhos, sem formação em psicologia, sem leitura de psicologia. A senhora é um caso, mamãe, a senhora é um caso. Minha sogra, a senhora é um caso assim, case de sucesso, para usar o termo aqui. Eu não resisto, eu acabo falando, mas vou seguir a leitura. A maternidade é uma startup de alto risco, de novo, sem reconhecimento e sem retorno. Não tem nada a ver com amor incondicional. É um treinamento necessário para a sociedade, um cuidado físico para criar um ser humano, o preparo de um cidadão. Eu sou a titular do cuidado físico da minha filha até que ela consiga se virar sozinha, mas para a sociedade não é só isso. A mãe é a responsável por aquela alma até o fim da vida, um arquétipo de santa que está nos abençoando onde quer que a gente esteja. Eu não quero assumir esse papel, quero apenas ser feliz. Já recebi algumas críticas pelo movimento que criei. A maioria de homens que diziam que eu era única. Estava demorando, né? Mas tinha que ter o lugar da fala, né? Tem que ter. Ah, você é homem, você não pode falar. Você é homem, você não pode falar sobre... Ah, você é adulto, você não pode falar de problema de criança. Estou aqui fazendo uma simplificação. Alguns de vocês que gostam desse negócio de lugar da fala já estão dizendo... Tudo bem, é uma simplificação, mas esse raciocínio é uma simplificação. Esse é que é o verdadeiro problema. Eu só estou devolvendo na mesma moeda. Então ela tinha que dizer que a maioria que critica é homem, né? Mais um homem para criticar, né? A maioria de homens que diziam que eu era a única. A minha mãe entende que não somos iguais. Ela me acolhe, não me julga. Sabe que sou disruptiva e entende que a minha busca é real, porque eu vejo o meu esforço diário para fazer o melhor para minha filha. As mães precisam ser reconhecidas. Enfim, o texto continua, eu não vou ler agora, como eu disse, eu vou trabalhar cada ponto desse texto lá para frente. Porque Paulo ainda vai falar das mães. Aqui ele está falando das mulheres em geral, mas ele vai falar das mães mais lá na frente. Então, aguente aí, né, a sua curiosidade, né, que a gente vai voltar a falar sobre isso. Talvez até uma aula específica só para colocar tópico a tópico aí dessas coisas chocantes. É chocante, né? Não tem como não ser. Vejam, não digam que eu não tenho empatia. Eu me condoo com a dor dessa moça. Mas de novo, eu vou dizer, se você acredita lá no fundo, que Deus está de marcação com você, que a sociedade ou o cristianismo, como ela vai dizer claramente, e disse, armaram para você, fica difícil. Se você é cristã, preste atenção, porque Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Elas são loucura para ele. Ele não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso é o que a palavra de Deus diz. Então preste atenção, se você é cristão,
Agora nós vamos voltar para esse texto. Deus vai falar com você, mas ainda assim você vai ter que tomar a sua decisão. Primeiro, no sentido de entender o que está sendo colocado. Essa parte é com o exegeta, é com o estudioso, é com o professor, mas depois você vai ter que aceitar o que está sendo dito. Vejam, o ensino da palavra, ele não se esgota na pregação, ele não se esgota na instrução, como qualquer outro ensino. Ainda será necessário que você que está recebendo este ensino julgue e aceite ou rejeite esse ensino. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Eu estou me esforçando aqui para explicar para vocês. Então a palavra vai falar com você, mas você ainda vai ter que tomar a sua decisão. Que Deus nos abençoe, que seja assim. Ok, agora sem mais delongas, vamos para o texto. Primeiro Paulo começa aí no versículo 9 dizendo da mesma forma. Essa é uma expressão importante, porque é uma expressão de ligação com aquilo que foi colocado anteriormente. E o que Paulo falou anteriormente? Ele falou da verdade do Evangelho, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma a vida. No caso ele estava falando dos homens lá, né? E aí ele diz claramente como esses homens deveriam se portar, vivendo uma vida pacífica, sem ira, sem contenda, orando, intercedendo por todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, inclusive pelas autoridades. E vou dizer de novo, as autoridades da época que Paulo descreveu isso eram tirânicas, eram ditadores, era gente horrível. Paulo iria literalmente ter o pescoço cortado por uma delas, não muito tempo depois de escrever essa carta aqui. E Paulo diz, olha, orem, homens, orem por esses que estão investidos de autoridade. Isso é grato, isso agrada a Deus. Ele quer que vocês vivam dessa maneira, Ele quer que vocês vivam dessa maneira santa, Ele quer que vocês vivam dessa maneira pacífica. É assim que as pessoas vão conhecer a verdade, é assim que vocês vão ser divulgadores da verdade, essa verdade que salva, essa verdade da qual eu me tornei ministro. E agora no versículo 9 ele diz da mesma forma. Não se esqueça que Paulo tem em mente o culto público. E o que era o culto público naquela época? Eu já expliquei. As reuniões que a igreja fazia, que cada sessão, que cada grupo de pessoas da igreja, em todos os lugares por onde a igreja estava, faziam. E eles se reuniam para quê? Para estudar a Bíblia, para cantar louvores a Deus, para compartilhar as suas experiências, para dar suporte uns aos outros, para se ajudar uns aos outros, para se socorrer uns aos outros. Era com esses objetivos que eles se reuniam. E Paulo diz, olha, da mesma forma, ou seja, leve em consideração tudo o que já foi dito, mulher. Vocês também têm uma missão quando vocês se reúnem aí. E ele começa dizendo, tenham discrição em sua aparência. Poxa, já começou a pegar pesado, Paulo. Já vai querer dizer o que é que as mulheres têm que usar, como é que deve ser a aparência delas. Sim, querido, sim, querida. É isso que Paulo está dizendo. E ele vai ser mais específico ainda, para ficar bem claro. Que usem roupas decentes e apropriadas. Tá em bom português aqui, né? Ainda bem que não está em grego, mas
Mas será que está traduzido direito, Eliezer? Será que está traduzido correto? Olha, eu estou aqui com 4 traduções. Eu não vou ler porque a gente não tem tempo, tá? Mas eu estou aqui com a Reina Valera, que você já conhece, tradução espanhola, recentemente traduzida para o português. Eu estou aqui com a edição pastoral da Igreja Católica. Eu estou aqui com a Almeida, atualizada, a segunda edição. Eu estou aqui com a nova tradução na linguagem de hoje. Eu estou aqui com a nova versão transformadora. O texto não muda em português. Sim, uma boa tradução é o início de um bom estudo, sem dúvida nenhuma. Mas eu não vou ler. Mas depois eu posso até postar no grupo, se vocês quiserem. Está em bom português. Não tem controvérsia aqui, não tem discussão, não há nenhum exercício exegético mais sofisticado para ser feito. Todo mundo sabe o que é decência. Ah, mas é aí que está o problema, Elias. O que pode ser decente para ti, pode não ser decente para mim. O que pode ser indecente para ti, pode não ser decente. Ok, nós vamos fazer esse jogo? Nós vamos fazer esse joguinho? Sabe o que eu prefiro? E vou falar português bem claro, deixar o meu vizinho decidir o que é decente. Muitas igrejas, infelizmente, erraram e erraram feio nesse ponto, porque quase que chegaram ao ponto de levar reguinha para dentro da igreja, para medir comprimento de saia. Exposição de busto, etc, etc. Não há necessidade disso, queridos. Não há necessidade disso. E eu vou falar português bem claro aqui. Você tem dúvida, senhora, moça, se a sua roupa é decente ou não? Ande na rua e preste atenção. Olhe para outra coisa que não seja para você mesmo. Porque tem gente que anda na rua olhando para si mesmo. Como, Elias? Como isso é possível? Tem. Não está enxergando mais ninguém. Só está enxergando a si próprio. Ou a imagem que está projetando de si próprio. Olhe para os outros. Eu conto essa história. Eu, apesar de ser professor de história, em alguns momentos os meus alunos, nas diversas escolas por onde eu passei, eles acabavam me perguntando, porque eles viam o meu jeito, eles acabavam me perguntando alguma coisa que ia para essa coisa de costumes. E eu emitia a minha opinião, sempre falei claramente com eles, sempre joguei limpo com meus alunos, sempre. Apesar de ser chamado de machista, de sexista e por aí vai, sempre joguei limpo com eles. Eu não poderia ser diferente. E eu disse sim para eles, há roupas que a minha esposa não usa, há roupas que a minha filha, quando tiver idade, também não vai usar enquanto estiver em casa. Era um escândalo, as meninas ficavam revoltadas. Inclusive a Heloísa estudou em uma das escolas onde eu trabalhei. Heloísa sempre foi uma menina linda, né? E aí às vezes elas me encontravam saindo com ela lá da educação infantil. As minhas alunas, elas olhavam: ai, professor, é sua filha. Ai, mas ela é linda. Ai, coitadinha dela, meu Deus, ela vai sofrer muito. Era direto isso. Infelizmente a Heloísa era muito pequena para lembrar, mas eu lembro. Ai, ela vai sofrer muito na mão desse machista, sexista. Olha, eu diria que a Heloísa tem sofrido um pouco, sim. Mas eu também sofro. Eu também sofro. Porque como eu fiz com a mãe dela, e faço, com a mãe dela não é tão necessário, graças a Deus, Deus é bom. Mas eu sempre procuro o caminho do diálogo, o caminho do convencimento, e só em último caso eu uso a autoridade, quando eu preciso usar. É isso mesmo, eu estou falando português bem claro, bem simples. Eu não vou ter tempo para trabalhar esses textos agora.
Mas vocês que têm uma certa intimidade com a minha família, vocês sabem que há certas coisas do aparato feminino as quais eu não concordo, mas também não acho que é tão necessário eu ser tão restritivo. Às vezes a Fátima usa, às vezes a Fátima faz, mas eu não gosto. Todo mundo sabe disso, inclusive algumas irmãs até brincam com ela. Teu marido olhou com cara feia pra ti hoje, ou mais feia, né? Unha pintada. Eu pessoalmente não gosto. Nada pra mim é mais bonito do que ver as unhas da minha esposa do jeito que elas são. Mas a Fátima gosta de pintar unha. Ela já tá me olhando aqui com a cara. Ela gosta. E ela pinta de vez em quando. Mas como assim? Você não gosta e ela pinta? De novo, eu não acho que seja necessário usar a minha autoridade. A autoridade do homem, ela tem que ser usada com economia, querido. Aprenda isso. Aprenda, tenha sabedoria para escolher as guerras que você quer lutar, as batalhas que você quer ganhar e as batalhas em que você vai impor, e o termo é esse mesmo, a sua autoridade. Então eu não vou ficar discutindo aqui, já falei até demais sobre esses termos. Traje decente, todo mundo sabe o que é um traje decente. Todo mundo sabe o que é. Nas reuniões, e vejam, de novo, Paulo tem em mente, eu vou falar uma coisa aqui que com certeza vai causar uma certa polêmica, mas eu vou falar. É bom a gente não esquecer que Paulo tem em mente aqui o culto público, as reuniões da igreja. Eu não concordo com essa ideia de que uma roupa que a mulher não pode usar na igreja, ela não pode usar em lugar nenhum. Não concordo. Há um ambiente de solenidade na igreja que deve ser preservado, que deve ser mantido. Portanto, certas roupas devem ser evitadas. Há roupas que não são indecentes, mas devem ser evitadas na igreja. Algumas porque estão no limite. Certas saias, certas bermudas, agora eu vou ter que falar isso, não tem jeito. Quando a mulher está em pé, não está indecente. Quando a mulher senta e cruza a perna, ficou indecente. Então essas aí não tem jeito, não vai poder usar na igreja, não vai poder, se você é uma mulher cristã, devota, insisto, ou se seu marido é, ou as duas coisas, ou seu pai, não sei, mas enfim. Então essas aí você não vai poder usar em canto nenhum, querida. Falando português claro, aplicando o texto, você não vai poder usar em canto nenhum. Se só é decente quando você está em pé, mas quando você senta, quando você cruza a perna, ficou indecente, não vai poder usar. Mas existem saias, existem bermudas, existem outras roupas que não estão apropriadas para o ambiente da igreja, mas você pode usar num outro ambiente. Eu não tenho dúvida disso. Pedro vai usar num texto que eu recomendei para vocês lerem uma outra expressão importante: bom senso. Tenha bom senso. Então, a coisa é tão simples, tão simples. E eu quero falar com os maridos aqui, porque aqui não tem lugar de fala não, tá? Você tem responsabilidade sobre isso, meu caro. Eu vou falar mais sobre isso logo, mas eu quero deixar isso bem claro já desde o início. Não é para você estar olhando para sua esposa aí, não é para você estar quase que numa torcida silenciosa para eu dizer o que você deveria dizer, para eu fazer o que você deveria estar fazendo. Então eu estou aqui falando com os maridos e pais. Porque vai ficar muito feio para você se você concorda comigo, mas se cala, ou porque não quer confusão com a sua esposa ou com a sua filha,
Então você concorda comigo, mas você fica calado em casa, não diz nada. Vai ficar muito feio para você. E olha, isso é mais comum do que a gente pode imaginar na igreja. Infelizmente. Há aqueles que levam a fama, né, de serem os desmancha-prazeres das mulheres. Mas tem um monte de homem na igreja que concorda, mas fica calado em casa, porque... não, já estou muito estressado lá fora ainda, vim discutir aqui com a mulher por causa disso. Há muito machismo também, como eu disse, homens que... Eu sei da história de uma senhora, ela me contou uma vez que o pai dela dizia: o dia que vocês chegarem de unha pintada aqui, eu vou cortar as pontas dos dedos de vocês tudinho, vou cortar as unhas tudinho. Já imaginou que foi para uma criança crescer com essa ameaça? Isso é machismo puro, machismo em estado bruto, é uma coisa horrível. Mas sabe o que é o curioso dessa história? Não impediu que a senhora que me contou essa história, quando pegasse uma certa idade, pintasse as unhas e fosse para casa. E graças a Deus, sabe o que aconteceu? O machista lá recuou. Graças a Deus, porque tem alguns que não recuam. Ela me contou essa história. Ele chegou com ela e disse assim: você lembra o que eu falei que eu ia fazer? E ela: lembro. Pois é, vá tirar isso antes que eu faça. E aí ela foi, tirou, mas depois usou sempre que podia. Então, maridos, pais, o negócio vai pegar para vocês. Segura aí, aguenta aí. Mais 10 minutos e a coisa vai piorar, e muito para vocês. Depois de falar de vestuário, Paulo vai falar de outros adereços, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Aqui uma informação cultural é muito importante. No Império Romano, no mundo greco-romano, assim como na nossa sociedade hoje, as produções de cabelo era uma coisa assim incrível, extraordinária. Havia uma miríade, uma multidão de adereços, fitas, contas, pérolas, pentes, igualzinho como é hoje, igualzinho. Alguns penteados chegavam a custar pequenas fortunas. As mulheres ricas tinham as escravas que faziam, né? E uma escrava que tivesse esse dom, ela custava caríssimo, caríssimo. Tinha escrava que só cuidava disso, só cuidava do cabelo das damas da casa. As mulheres das camadas mais baixas se viravam como podiam, exatamente como é hoje. Então uma atriz aí, né, uma socialite, inventa um penteado ou faz um negócio aí, né, e ela coloca lá os pentes incrustados de joias, de coisa e tal, e lança, né, vai um fotógrafo, bate uma foto, ela foi para uma festa assim, foi para a entrega de um prêmio. Aí você pode ter certeza que as que tiverem dinheiro vão na mesma loja e vão comprar um igual. As que não tiverem vão no camelô mesmo. Mas não demora muito, todos os camelôs vão estar lá. O pente da Maria de Fátima, né? Vão estar vendendo. E Paulo diz assim: olha, vocês não têm que se destacar por isso. Vocês não têm que se destacar por isso. Olha o versículo 10, preste atenção. Se você gosta de marcar na sua Bíblia, marque, porque isso aqui é totalmente contracultural. Isso vai contra a nossa cultura, ia contra a cultura de Paulo na época. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam.
Ah, peraí. Quer dizer então que agora a mulher, por ser crente, vai andar toda mulambenta, toda relaxada, toda derrubada? Uma mulher assim é uma mulher que não se ama. Não, Paulo não disse isso. Observe a argumentação de Paulo. Ele está advertindo contra uma exigência da cultura daquela época e da nossa cultura hoje, que é extremamente massacrante para a mulher, porque você não pode acompanhar essas demandas todas. Porque quando você consegue o penteado tal, já mudou, já tem uma outra que está usando um outro. Só que esse outro que está na moda agora é frisado, e você acabou de alisar o seu cabelo. Entenda. Paulo é o apóstolo mais pró-mulher que tem na Bíblia. Se você não entende Paulo assim, se você acredita que Paulo é realmente um cara contra as mulheres, você não estudou a Bíblia o suficiente, querida. Paulo é o apóstolo, é o escritor mais pró-mulher que tem na Bíblia. Ninguém defende as mulheres na Bíblia como Paulo. Mas talvez você lembra da historinha da prova lá de matemática? Talvez você ache que Deus está de marcação com as mulheres. Eu já contei aqui várias vezes e eu vou continuar contando essa história até morrer, porque eu vivi isso, foi verdade. E essa história ilustra bem. Uma das escolas onde eu trabalhava, que tem roleta na entrada, na saída, obviamente, na entrada e na saída. E eu fui chegando ao mesmo tempo, estava distraído, fui chegando ao mesmo tempo que uma aluna minha do ensino médio, uma adolescente, e eu fui chegando na roleta junto com ela, quando eu percebi, na catraca, né, roleta, sei lá, eu acho que pode falar roleta, né, não sei, mas eu fui chegando junto com ela, quando eu percebi que eu estava junto com ela, assim, meio de susto, eu dei passagem para ela, estendi a mão, esse foi meu erro. Vejam, meu erro. Fiz assim, né? E ela me esculhambou. O que é isso, professor? Não faça isso. A mulher hoje não precisa que o homem dê passagem para ela. Pare com isso. A mulher conquistou o seu espaço na sociedade e esse espaço é dela. Ela não está tirando o espaço do homem, é um espaço que sempre foi dela. E começou, e não sei o que e tal. Eu falei, menina, para com isso, que loucura. Eu agi instintivamente, mas não te preocupa, eu vou prestar mais atenção. Agora, quando tu vieres na minha frente, eu vou correr para passar na tua frente. Essa sim é uma resposta à altura às besteiras que você está dizendo. Ah, mas Eliezer, você precisa entender que você quis ser gentil porque você está no seu lugar do homem retrógrado, ultrapassado, mas isso para ela foi uma ofensa, porque ela está no lugar da mulher. Ah, por favor, uma adolescente, uma jovem, como é que essa menina está hoje? Espero que tenha mudado, espero que o que eu disse para ela de alguma forma tenha despertado alguma coisa nela. Eu espero isso. Mas de novo, ela não era cristã. Das mulheres cristãs, espera-se um outro comportamento. Das mulheres cristãs, espera-se que elas não estejam tão preocupadas com a aparência exterior. Não é isso o mais importante. Paulo está simplesmente falando aqui isso, que é a mesma coisa que Pedro diz lá no texto correlato que eu recomendei para vocês na semana passada. Não tem complicação aqui, vou dizer de novo.
Não acuse Paulo de dizer o que ele não disse, porque se ele tivesse dito as mulheres devem andar vestidas de trapos, devem andar mal ajambradas, devem andar descabelados. Ele não falou nada disso. Ele não falou nada disso. Ele simplesmente disse: mulher, essas coisas não são o mais importante. E vocês, como mulheres cristãs, devem saber disso. Se embelezem com as boas obras que vocês praticam. Bom, eu acho que acabou a parte fácil, né? Essa é a parte fácil da passagem. Agora vamos para a parte difícil. Bom, eu larguei meio que de mão a revista aqui, né? Olhei para ela agora aqui e vi, mas eu acho que eu estou acompanhando mais ou menos da mesma linha, né? Deixa eu pegar aqui. Em traje decente, culto de todos nós começa mesmo em casa, na nossa motivação, no investimento individual. A recomendação paulina é que as mulheres observem antes para não serem observadas pela roupa. O atrativo delas não deveria ser as roupas. Ao vestirem-se para o culto, as mulheres devem usar de bom senso, de decoro. O que Paulo tinha em mente é uma postura que não atraísse a atenção dos outros sobre elas. E não é só dos outros homens, porque a tendência às vezes é as pessoas, isso é importante, eu já ia esquecendo, é as pessoas acharem que há uma conotação sexual aqui somente. Há sim uma conotação nesse lado, mas não é só isso não, tá? Porque tem o problema de atrair a atenção das outras mulheres. E tem um escritor, infelizmente, eu cometo esse erro toda vez que eu cito isso, que eu não me lembro do nome dele. Mas ele disse assim: toda mulher na igreja deveria se preocupar se a irmã que está do lado dela gastou todo o tempo da mensagem do pastor calculando o preço do look dela, do visual dela, ao invés de prestar atenção no que o pastor estava dizendo. Olha, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Porque os homens não ligam para isso, né? O homem vai olhar e vai dizer: poxa, fulana tá bonita. E só. A mulher não. A mulher vai pensar: nossa, mas ela tá mesmo muito bonita. Olha esse cabelo. Onde será que ela fez esse cabelo? Isso aí é o estilo da cabeleireira tal. Ficou muito bem, né? E esse vestido aí? Ah, eu vi um vestido igual. Aí, meu amigo, vai embora, vai embora. E esse vestido é caro, custa muito dinheiro. Nunca vou me esquecer, um pastor me contou uma vez, arrasado, que sentiu falta de uma família na igreja, no culto de Natal. E aí ele encontrou, acho que com alguém da família no início da semana, um adulto, e o adulto deu uma desculpa assim, meio que esfarrapada, né? Uma desculpa que não... Gente, não foi na nossa igreja isso, sério, não foi na nossa igreja, foi em outra igreja, inclusive não foi aqui em Macapá, tá? Não foi na cidade de Macapá. O adulto deu assim uma desculpa que parecia que não... Enfim, nada, mas o pastor deixou para lá. Quando foi no outro domingo, ele foi falar com uma criança da casa, uma criança já grandinha. Poxa, que pena que vocês não vieram. Aí ela disse: pois é, a gente lamentou muito também, mas não conseguimos comprar roupa nova para vir para o culto de Natal da igreja. Criança é criança, né? Criança fala a verdade, não tem jeito. Tem que arrasar, né? A gente tem que se arrasar com uma história dessa. O pastor ficou arrasado, mas é para arrasar. Que um adulto pense que precisa de uma roupa especial para assistir um culto na igreja. Eu já não gostava de culto temático. Depois que eu soube dessa história, gostei menos ainda. Essas coisas precisam ser ditas, essas coisas precisam ser discutidas. Porque se há uma almazinha cristã com essa mentalidade ainda,
na cabeça, e isso precisa ser tirado, isso precisa ser extirpado. Está passando para as crianças essa ideia. Eu nunca uso roupa nova no culto de Natal. Não sei se vocês já repararam isso. Nunca uso. Fiquei marcado por essa história. Para onde a cultura estiver indo, muito provavelmente eu vou estar indo para o outro lado no que tange essas coisas. Sou conhecido como uma das pessoas mais demodê da face da terra. Eu uso uma pochete há anos. Desde que eu uso pochete, a pochete já foi banida. E eu vi muitas pessoas, para de usar pochete, a pochete caiu. Não ouviste falar que o fulano de tal condenou a pochete, acabou com a pochete. E meus alunos me encarnavam, eu segui firme com a minha pochete. Aí alguns anos atrás, a pochete foi reabilitada. Porque a Grifital lançou uma linha. Aí o fulano de tal usou, né? Lá veio a pochete, e eu achando graça, até hoje. Também não gosto de dirigir de pochete, né? Também dirigir de pochete já é demais, né? Bom senso. Porque se a pessoa vai ficar lá o tempo todo olhando para a sua pochete quando você está dirigindo, melhor tirar. Melhor tirar. Ganhei uma vez uma sequência de presentes. Eu vou contar essa história rapidinho para vocês, que eu já contei antes. Falar de mim, né? Falar de mim, não vou falar das mulheres, né? Vou falar das mulheres, já falei muito, né? Mas aí ganhei um tênis do meu irmãozinho Cláudio, um tênis maravilhoso. Ganhei um relógio do meu irmão Ivanildo. E resolvi, não sei onde eu estava com a cabeça, eu resolvi usar tudo ao mesmo tempo. Era um tênis caro, era um relógio caro, né? E importados os dois. E eu dando minha aula lá sobre socialismo e capitalismo, e falando do socialismo, falando das mazelas do capitalismo, que o capitalismo visa o lucro, porque o capitalismo isso, porque coisa e tal, o socialismo olha mais o bem-estar, né? Eu, na minha inocência. Aí uma aluninha levantou a mão assim, aí, pois não, pode falar. Ela olhou e disse: professor, o senhor é um falso moralista. Assim, na lata. Olha esse relógio que o senhor está usando, professor. Esse relógio é um relógio caro. Olha esse tênis que o senhor está usando. Esse tênis é caro. Quanto foi esse tênis? E ela falou muito mais do que eu vou dizer aqui. Eu esperei, deixei ela falar tudo que ela ia falar. Você não deixa de ter razão, né? Agora eu só quero te dizer uma coisa. Isso aqui foi presente, viu? Eu ganhei isso aqui dos meus irmãos. Mas sabe que eu não vou mais usar aqui porque está atrapalhando minha aula, né? Até brinquei depois. Mas vejam, é a aula que você dá e não vê, é a imagem que você passa e não vê. E quando isso acontece numa sala de aula já é ruim, dentro da igreja é pior ainda, querido. Dentro da igreja é pior ainda. Então pare e reflita sobre isso. Como eu disse, essa é a parte fácil. Agora vem a parte difícil. 10 e 18. Senhor amado, as mulheres devem aprender em silêncio e com toda a submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio. Primeira coisa sobre esse texto. Esse texto tem que ser analisado à luz dos outros textos que foram recomendados para vocês ao longo das semanas. Então eu não vou me deter muito aqui, tá certo? O comentário aqui diz o seguinte: embora não tenhamos clareza sobre a razão por que Paulo escreveu essa seção, algumas ideias. Primeira,
Alguns mestres se infiltraram na igreja de Éfeso explorando a disposição de mulheres e ensinavam heresias, como proibição de casamento, abstinência de alimentos, etc. Ele vai falar sobre isso no capítulo 4, versículo 3, eu vou deixar para comentar lá. Eu não acho que é o caso aqui, mas enfim. No tocante à aplicação desse ensino, existem duas escolas. Uma ensina que esse assunto é temporal e circunstancial, pois lá havia viúvas que se entregavam aos prazeres, isso vai ser falado no capítulo 5, e outras mulheres carregadas de pecados, isso vai ser falado na segunda carta. A outra escola defende que esse ensino tem significado para todos os tempos e épocas, visto que Paulo usa dois argumentos fortes. Aí é disso que eu vou falar aqui na frente. Olha, em primeiro lugar, eu discordo um pouco da abordagem que foi feita aqui, porque... Em primeiro lugar, isso não é uma proibição absoluta, que as mulheres têm que ficar em silêncio. Porque o próprio Paulo, ele cita, né, em outras cartas dele, que as mulheres podem profetizar. Lá em 1 Coríntios, quando ele vai trabalhar o uso do véu, eu dei esse texto para vocês ao longo das semanas para vocês lerem, ele diz claramente: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça. Então Paulo admitia sim que a mulher pudesse orar, que a mulher pudesse profetizar no culto público. A gente sabe que Filipe, o evangelista, ele tinha 4 filhas que eram profetisas. Isso no Novo Testamento, está lá no livro de Atos. A gente sabe disso. Então, havia mulheres na igreja primitiva que tinham ministério de profecia. E profecia aqui não tem a ver com predição de futuro apenas, tem a ver com exposição da palavra de Deus. Nós podemos e devemos sim acreditar nisso, porque vejam, a própria Eunice, mãe de Timóteo, era versada nas escrituras. A própria avó de Timóteo, Lode, era versada nas escrituras. Elas instruíram Timóteo. Paulo elogia isso aqui na carta. Então, essa ideia que muitos críticos colocam de que Paulo aqui ecoa o pensamento dos judeus machistas, de que ensino não é para mulher, isso não tem fundamento bíblico. Paulo elogiou o comportamento de Lode, avó de Timóteo, de Eunice, mãe de Timóteo, que ensinaram as sagradas letras para esse rapaz, que agora é um pastor. Então, simplesmente não se sustenta essa versão. Ok? Isso ficou claro para vocês? Eu espero que tenha ficado claro. Né? Então, Paulo admitia sim que a mulher pudesse profetizar, que mulheres pudessem profetizar, anunciar a palavra, orar no culto público. Não era uma proibição absoluta. A mulher tem que entrar calada na reunião da igreja, tem que sair calada. Não é isso que Paulo está dizendo. O próprio texto nos ajuda a entender o que ele está dizendo. Vamos continuar. De novo, 12. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. O problema lá era outro, certo? Que era o mesmo problema que estava acontecendo lá em Corinto. Eu não vou nem usar a palavra, porque essa palavra está tão carregada e já tem tanta gente defendendo isso que eu não vou nem usar. Mas havia um início de um movimento pela emancipação feminina, que simplesmente não queria mais admitir que dentro da economia divina, isso é, dentro da forma como Deus havia organizado tanto a família quanto a igreja, porque esse princípio foi estendido para a igreja, o princípio da autoridade masculina, havia um movimento tentando derrubar, destruir esse princípio, que é um princípio da palavra de Deus. De novo, se você acha que Deus está de marcação em você, sinto muito. Há pouco que eu posso fazer por você. Eu só posso mostrar o que a Bíblia diz. Mas Paulo, ele não vai para nenhum argumento cultural aqui. Ele volta para o início. Preste atenção, isso está claro no texto. 13. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado.
ele vai lá para o início. Aqui vocês acham, né, que ele está falando mal das mulheres, né? Vocês acham que ele está castigando as mulheres? Não, queridos. Aprenda e leia o texto como o texto deve ser lido. Ele está chamando a atenção dos homens. Lembre-se que ele escreveu essa carta para um homem. O que Paulo está dizendo aqui é: olha, Timóteo, presta atenção. Olha o que aconteceu lá no início. Olha o que aconteceu, olha o que está relatado lá na palavra. Olha o que aconteceu lá em Gênesis. Adão foi criado primeiro com uma responsabilidade que estava sobre os seus ombros. A primeira vez que Deus falou na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou com Adão. Isso está claro no texto bíblico. Por isso os relatos eles são diferentes. Adão foi criado como representante da raça humana inteira, porque a mulher também procedeu dele, ela foi feita de um lado dele. Alguma coisa daqui foi retirada e disso a mulher foi feita. Paulo vai argumentar sobre isso. Também dei esse texto para vocês lerem durante a semana. Então preste atenção. Preste atenção, Adão foi criado como representante da raça humana e sobre ele foi colocada a responsabilidade de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um teste simples que eu já expliquei várias vezes para vocês que Deus deu, um teste de obediência. Depois Deus criou a Eva e a deu a Adão. Foi uma atitude da graça divina. Deus não deu um cavalo de Troia para Adão. Deus não deu uma armadilha para Adão. Negativo. Ele deu uma mulher perfeita. Talvez a mulher mais perfeita que já existiu. Eu estou muito satisfeito e muito grato a Deus pela mulher que Ele me deu. Eu creio que Ele me deu. E eu, 23, quase 24 anos, sou extremamente grato a Ele. Fico imaginando como Adão ficou, que pegou uma mulher, com todo respeito, uma mulher perfeita, recebeu de Deus uma mulher perfeita, em todos os sentidos, sem pecado. Não é à toa que a expressão no hebraico lá, quando ele diz esta afinal é carne da minha carne, é uma expressão muito forte na língua original. Mas Adão não fez a coisa como deveria ter feito. Ele foi descuidado. Você vê isso lá no texto. Vamos olhar esse texto. Vocês leram, né? Eu dei essa semana para vocês. A gente tem que ir para ele. Não tem jeito. Paulo não apela para nenhuma escola rabínica, né? Paulo não apela para nenhum conceito de homem. Ele vai para a Bíblia. Ele vai para a Escritura. Gênesis capítulo 3. Eu não vou ler a passagem toda. Nós estamos aí em cima da hora, mas eu vou terminar isso aqui, porque eu sei que as irmãs estavam aguardando, estavam esperando. Tenham paciência, por favor. Eu vou ler aqui, claro, na nova versão transformadora, que é a versão que eu coloquei com o livro-texto da classe, né? Versículo 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ela lhe daria, lhe daria. Vocês conhecem o relato com a serpente lá atrás. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela. Que estava com ela. Bom, você já deve ter ouvido várias explicações sobre esse texto aí, né? Infelizmente, algumas versões em português não trazem essa informação aí, né? Os tradutores optaram por não colocar isso,
né? Se você tem uma versão assim, desculpa, mas não é uma boa tradução desse trecho. Não jogue fora a sua tradução, não, né? Mas esse texto, pelo menos, tá? Ele não tá legal, não, certo? Tá? Então, infelizmente, eu abri aqui a edição pastoral, assim ao acaso. Peguei a edição pastoral da Igreja Católica e tá aqui do mesmo jeito. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite, era uma delícia para os olhos e desejava para adquirir discernimento. Pegou o fruto e o comeu, depois o deu também ao marido que estava com ela e também ele comeu. Aqui os comentaristas eles divergem nos detalhes, mas nenhum deles discute a questão de que Adão estava lá, ele ouviu a conversa, viu lá aquela história, sabe aquela história de... Acho que eu vi, não vou dizer se foi ele, mas melhor não dizer, de repente não foi, mas eu vi um comentário dizendo que Adão estava mais ou menos que nem o marido quando está assistindo futebol e a mulher está fazendo alguma coisa, tá colocando um quadro na parede e ele está lá só olhando de canto do olho, mas olhando para o futebol, prestando atenção no futebol, preocupado lá em como está o jogo, absorto, e a mulher lá furando a parede, ou pelo menos tentando, né? E ele lá no futebol, de repente, quando ele vai para lá olhar, o negócio está complicado. Ela furou três buracos para colocar um quadro. E aí ele quer reclamar, mas não tem razão. Por quê? Porque deveria ter ido lá, deveria ter olhado, deveria ter feito até a coisa. Não sei se foi isso que aconteceu. Os detalhes, como eu disse, não importam. Mas o fato é que Adão tinha ciência de tudo que estava acontecendo. Eu não gosto muito dessa versão, vou dizer onde ela é falha para mim. Eu acho que Adão estava mais naquela história de talvez tem gente que não gosta que a gente coloque o pecado antes do pecado, né? Mas tentação não é pecado, mas é arriscado. Alguém já disse isso. Porque não se esqueçam que a Bíblia diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida é que leva ao pecado. Primeiro eles cobiçaram. O verdadeiro pecado foi cobiça. Não foi comer o fruto. Não foi desobediência. E aí a cobiça é aqui, olha. Difícil até saber o momento exato em que eles caíram. Mas o fato é que Paulo está chamando a atenção. Timóteo, lembra do que aconteceu lá no início. A mulher deve ser preservada. A mulher deve ser cuidada. Não importa o quanto ela não queira isso, não importa o quanto ela se revolte, falando de filha e falando de esposa também às vezes. Isso é coisa que se conversa no namoro. Graças a Deus a gente tem namoro aqui, né? Isso é coisa que você tem que conversar no namoro. Você tem namorada? Você que está me ouvindo aí, converse com ela. Verifique o que ela pensa sobre isso. Porque o que o mundo está dizendo aí fora, eu vou dizer para você o que é, se é que você não sabe. Se o seu namorado chegar para você e disser, poxa, essa saia está muito curta, largue ele. Deixe ele, que ele vai ser abusivo com você. Porque o homem que quer controlar o que a mulher veste é um homem abusivo, é um homem violento. Ele vai te matar, se ele tiver chance. Se ele não te matar de fato, ele vai te colocar para baixo. Ele vai te... Enfim, vocês sabem o que o mundo está dizendo? Eu espero que saibam. Uma simples pergunta que você faz. Porque no final das contas, enquanto vocês são namorados, você realmente não pode, nem deve, querer mandar nela. Mas depois que vocês casarem, se ela é uma mulher cristã, ela tem sim que se submeter. Então você pode dizer para ela, quando a gente estiver casado, eu vou procurar ser o melhor marido, um marido cristão, um marido obediente a Deus, um marido fiel. Mas eu vou pedir uma coisa para você, não use mais esse tipo de roupa. Se você insistir em usar, a gente vai ter problema, a gente vai viver lá no escritório pastoral, conversando com o pastor. E aí não sei como é que pode ficar. Não finja que não existe um problema aí, porque existe um problema.
A internet está cheia de coisa horrorosa. Uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na internet é um sujeito que ele se aliviava olhando as fotos das colegas, das mulheres dos colegas de trabalho dele nas redes sociais. Falando português bem claro para vocês. Ele foi descoberto porque era corrupto também. Normalmente esse tipo de coisa vem junto, né? E quando a polícia foi lá, descobriram que ele tinha fotos que ele pegava das redes sociais, das colegas. Era uma fantasia dele. Ele admitiu isso depois, claramente. Se você acha que a sua mulher pode usar qualquer coisa, que isso não tem nada a ver, cuidado, querido. Você é responsável por proteger a sua esposa até dela mesma, se ela se envaidece. Deus vai cobrar isso de você. Tudo bem que os caras lá são perversos, mas você tem absoluta certeza de que você não está contribuindo para que a sua esposa caia na boca do povo? Eu não vou citar nenhum versículo bíblico para dizer isso. Eu vou citar um dos imperadores mais péssimos que Roma teve, que foi o primeiro, Augusto. Dizem que ele teria dito uma vez: a mulher de César, quer dizer, a mulher dele, não basta ela ser honesta, ela precisa também parecer honesta. E essa frase está aí na história. Ora, se um imperador do Império Romano, ímpio, sem vergonha, que era um sem vergonha mesmo, um homem sem moral, controlava os seus adversários políticos dormindo com as mulheres dele, falando português bem claro para você. Se ele consegue entender que sim, é importante que a esposa dele tenha uma boa imagem lá fora, como é que você, crente, não consegue entender isso? Como? Como isso é possível? Porque ela é sua esposa na igreja, ela é sua esposa na praia, ela é sua esposa no clube, ela é sua esposa onde ela for, ela é sua esposa. Se é sua esposa, é sua responsabilidade. Mas como eu disse no início, se você acha que eu estou de marcação ou que Deus está de marcação de você, aí com você aí é outra história. Eu disse para vocês, homens, que a coisa ia pegar para nós, né? E pega. Olha, gente, eu não sou perfeito. Vocês sabem disso. Vocês que me conhecem mais intimamente. Minha esposa que está me ouvindo aqui sabe. Mas eu vou dizer para vocês, os princípios de Deus, eles são eternos e eles são perfeitos, sim. Agora, eles têm que ser aplicados por nós e nós não somos perfeitos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Onde vocês veem um casamento fracassado? Onde você vê pessoas infelizes dentro do casamento, onde você vê famílias destruídas, não importa se são crentes, não importa o tempo que essas pessoas têm de crente, não importa a posição que elas têm na igreja, se você tiver a oportunidade de investigar, você vai saber que esses princípios foram desobedecidos. Não adianta, não tem erro. Eu sei que algumas de vocês, irmãs que estão me ouvindo, estão debaixo da autoridade de homens incapazes. Alguns incapazes espiritualmente, porque não são crentes. E aí eu digo, grande é a sua dor, grande é a sua dificuldade. Realmente a irmã está numa situação difícil, mas a irmã não está só. Jesus Cristo pode suprir a segurança que a irmã precisa ao lidar com essas questões. Evidentemente, sobretudo se você tem filhas, você vai ter que realmente agir com muita sabedoria, com muita cautela, e aí é o convencimento.
E também o que o espírito não convencer, não vai ser a irmã que vai convencer. A Heloísa vai fazer 18 anos amanhã, gente. Se tornou uma mulher linda, como a mãe, puxou a mãe, graças a Deus. Graças a Deus. Eu costumo dizer isso sempre. Falei para um aluno meu uma vez, ele falou, sua filha? Falei, é. Não parece nem um pouquinho com o senhor. Aí eu disse, resposta de oração, mano. Se eu fosse tu, eu começava a orar ainda hoje. A Heloísa vai fazer 18 anos amanhã. Tornou-se uma mulher bonita, como eu disse. Mas eu oro e eu faço questão que ela ouça todo dia, pedindo ao Senhor que a beleza que o caráter de Cristo traz seja a que sobressaia na vida dela. Eu quero que as pessoas olhem para ela e digam, essa menina tem Cristo. Essa menina ama a Jesus, essa jovem, essa mulher, a minha esposa, se Deus quiser, ela vai casar com um homem crente, fiel, é isso que eu oro, é isso que eu peço. Não só crente, mas crente fiel. Hoje em dia não basta você pedir um crente, você tem que pedir um crente fiel, dedicado. Pedir e procurar, não é só pedir também. Eu faço questão que ela escute, e quando ela vem falar comigo à noite, tem gente que não faz isso, tem gente que acha que não tem nada a ver, eu faço. A gente faz tanta coisa, né? Mal não está fazendo, mas quando ela vem falar comigo à noite, eu digo, Deus te abençoe e te faça uma serva dele, uma serva fiel, dedicada. Deus te faça ir muito mais longe no que diz respeito a relacionamento com Cristo do que eu fui, do que a tua mãe foi. Eu digo isso todas as noites para ela. E quando ela era menor, eu entrava às vezes no quarto dela, ela já dormindo, colocava a mão em cima da cabeça dela, com todo cuidado para ela não acordar, e dizia essas palavras: se não está fazendo bem, mal não está fazendo. Eu acho isso importante. E como eu disse, nós vamos voltar para esse assunto quando Paulo vai falar mais na frente lá sobre as mães. Então eu não estou afobado não, certo? Mas eu quero receber um retorno dos irmãos, tá? E das irmãs sobre essa lição de hoje, ou no privado, ou no grupo. Por favor, eu preciso dessa interação com vocês. Eu quero que vocês me digam quais são as impressões que vocês têm, onde a gente pode melhorar, onde a gente pode esclarecer. Não tenha receio, não tenha vergonha de perguntar. Pode perguntar, viu? Faça isso e o Senhor há de nos abençoar. Eu sei que o assunto é pesado, esse ventiladorzinho aqui não resolveu o problema, eu estou completamente, acho que mais de tensão, né, aqui encalorado, mas na melhor das intenções, tá? E que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora, vamos aproveitar para orar pela irmã Edileuza mais uma vez. Irmã, estamos orando pelo consolo que só o Senhor pode dar num momento como esse, para a senhora e para a sua família. A senhora sabe que eu perdi uma filha aos 17 dias de nascida, mas a dor que eu vivi não me credencia a falar da dor que a senhora está sentindo. Eu não sei o que é perder um filho na vida adulta. Eu só sei que deve ser infinitamente pior do que a dor que eu senti. Mas nós estamos com a senhora, nós estamos orando pela senhora o tempo todo. A igreja está suportando, dando suporte à senhora em oração. Então nós vamos orar
pelo consolo do Senhor para a senhora. Nós soubemos hoje de manhã que o irmão Simplício lá do Pará, né? Alguns de nós conhecemos o irmão, uma pessoa maravilhosa, muito simpática, né? Convivi com ele nos acampamentos lá que eu assisti lá no Nova Geração. Ele foi para a glória hoje, né? Não resistiu à Covid. E nós devemos orar pela sua esposa, pelo seu filho, para que Deus dê o consolo para eles também. Estão me avisando aqui também que hoje é o aniversário da irmã Sônia, né? Está fazendo mais um ano de vida no Dia das Mães. Que Deus abençoe, né? A irmã Sônia. Vamos aproveitar e vamos orar por ela também. Não esqueça de registrar a sua presença aí, tá? Se você ainda não registrou, ou no grupo, tá bom? Oremos, queridos. Ó Deus, tem que haver temor, Senhor, da nossa parte quando nós nos deparamos com trechos como esse que nós acabamos de meditar. Tem que haver gratidão, porque a Tua palavra diz que tudo que o Senhor fez é bom. E mesmo que nós tenhamos sido prejudicados pelo pecado, esse prejuízo não foi final, já que Jesus morreu na cruz por nós e nos deu o perdão e a possibilidade de viver uma nova vida ainda agora, Senhor, no presente momento da nossa história. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pelos homens e mulheres que têm buscado ao longo da história da Tua igreja viver segundo os princípios que o Senhor nos tem ensinado na Tua palavra. Muito obrigado pelo exemplo que eles nos dão, mas acima de tudo, obrigado pela Tua palavra, porque ainda que não houvesse nenhum exemplo positivo, nós ainda assim temos a Tua palavra que diz como nós devemos nos portar. Abençoa cada mulher que ouviu e que vai ouvir ainda essa palavra. Ó Deus, o Senhor é capaz e fala por meio da Tua palavra com muito mais propriedade, muito melhor do que eu, que sou um caco de barro, que sou um pecador. E a minha oração é que o Senhor faça isso. E abençoe essas mulheres, aquelas que lutam, ó Deus, porque não têm maridos crentes, aquelas que sofrem porque mesmo com maridos crentes não têm sido fiéis àquilo que a Tua palavra diz. E elas estão confusas, elas estão muitas vezes pensando e até impedidas de agir por conta da autoridade a que estão submetidas. A minha oração é por eles também, por esses homens, que eles tenham consciência de que serão cobrados pelo Senhor, que eles se voltem para Ti, se arrependam e queiram viver uma vida que seja do Teu agrado em todos os sentidos, que eles cuidem de suas esposas e de suas filhas, que eles não olhem para nenhum outro homem, mas olhem para Jesus, olhem para o caráter dele que o Senhor quer imprimir na nossa própria vida. Quero orar pela irmã Edileuza mais uma vez, rogando que o Senhor a abençoe, e ao seu José, e ao Eric, e a toda a família, consolando seus corações pela perda que tiveram. Quero rogar pela família do irmão Simplício, sua esposa, seu filho. Tem misericórdia deles também, Senhor, e consola-los nessa hora tão difícil. Quero orar pela irmã Sônia, agradecendo mais um ano de vida que o Senhor dá a ela e pedindo que o Senhor a abençoe para que ela cresça na Tua graça, no Teu conhecimento, para que ela seja a mulher, a esposa, a mãe que o Senhor quer que ela seja, para a Tua glória, Senhor, para o engrandecimento do Teu nome aqui nessa terra. Ó Pai Santo, cuida do Teu povo, dá-nos um bom domingo, abençoa mais uma vez todas as mães, cuida delas, Senhor, dá-lhes saúde, dá-lhes alegria em Jesus. É a nossa oração, é o que nós te pedimos em nome dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Um bom domingo a todos e até mais.